A sala inteira mergulhou em silêncio quando George bateu com a mão sobre a mesa de conferência, o rosto corado intensamente contrastando com a gola branca impecável. Com efeito imediato, anunciou ele, a voz reverberando pelos olhares atônitos dos meus colegas. Por causa do desempenho supostamente abaixo do esperado e das reclamações de clientes, fiquei paralisada, com minha apresentação ainda brilhando na tela atrás de mim. Os resultados do trimestre mostravam que minha divisão havia superado as metas em 32%, a divisão que eu havia construído do zero. Isso não podia estar certo, consegui dizer com a voz mais baixa do que pretendia. Eu tinha acabado de fechar a conta da Archer 2 dias atrás. Era um contrato de 14 milhões. A filha de George, Pia, deu um passo à frente, afastando-se da parede onde estava encostada. Sua mão perfeitamente cuidada repousava sobre o ombro do pai, enquanto ela me lançava um olhar de compaixão ensaiada. Ela cuida dessa conta, corrigiu a voz, doce como mel. Ela tem sido essencial no desenvolvimento da nova abordagem para clientes corporativos. A sala girou diante dos meus olhos. Minha estratégia, meu cliente, meus 5 anos de trabalho. A segurança irá acompanhá-la para recolher seus pertences pessoais, continuou George, acenando em direção à porta, onde 2 guardas surgiram de repente. Seu acesso ao prédio foi bloqueado, sussurrou alguém. Outra pessoa se remexeu desconfortavelmente na cadeira. Ninguém me encarou. Ah, e parabéns, acrescentou George, com a voz mais animada, enquanto se virava para a sala. Graças à abordagem de vendas renovada da Pia, ultrapassamos oficialmente a marca de 100 milhões neste trimestre. Uma salva de palmas irrompeu, hesitante no início, mas crescendo à medida que todos percebiam que manter seus empregos significava entrar na brincadeira. Entre os aplausos, observei Pia receber os elogios com uma modéstia cuidadosamente calculada. Ela é o futuro desta empresa, proclamou George, orgulhoso. Enquanto a segurança me guiava até o elevador, vi meu reflexo nas portas de vidro. Rosto pálido, olhos arregalados de choque. 5 anos da minha vida, minha metodologia inovadora, meus relacionamentos com clientes, tudo tomado em um instante. No saguão, a chuva batia forte nas janelas, enquanto segurava a pequena caixa de papelão contendo minha planta de mesa e minhas credenciais emolduradas. O segurança me entregou meu casaco com timidez visível. Desculpe, murmurou antes de voltar ao elevador. Sozinha naquele vasto saguão de mármore, vendo as gotas escorrerem pelas janelas como lágrimas, algo dentro de mim se endureceu. A humilhação se transformou em algo completamente diferente. Meu celular vibrou no bolso. Número desconhecido. Alô, é Verônica? Perguntou uma voz grave. Aqui é William, do Conselho Administrativo. Precisamos nos reunir imediatamente. Houve um problema com a conta da Archer. Encarei o telefone e depois o elevador que acabara de levar embora minha dignidade. Quando e onde? Perguntei. Meu nome é Verônica Wade. Aos 34 anos, eu era a pessoa mais jovem a alcançar o cargo de diretora sênior de vendas na empresa. Pelo menos até a chegada de Pia. Crescer com uma mãe solteira que trabalhava em 3 empregos para nos sustentar me ensinou 2 lições valiosas. Trabalhe mais do que todos e nunca espere reconhecimento por isso. Enquanto outras crianças tinham férias de verão, eu buscava empregos temporários. Enquanto meus colegas da faculdade se divertiam, eu estudava economia comportamental e psicologia. Fascinada pelo que motiva as pessoas e pelo que as leva a comprar, desenvolvi uma postura calma que escondia minha mente estratégica. Aprendi a ler hesitações, preocupações não expressas e padrões de decisão. Transformei essa habilidade em uma metodologia que mudou a forma como abordávamos clientes de alto valor. Quando entrei na empresa, há 5 anos, estávamos lutando para alcançar 10 milhões em receita anual. Eu passava 18 horas por dia construindo relacionamentos, analisando dados e aprimorando minha abordagem. No meu 3º ano, minha divisão sozinha gerou 45 milhões. Então George contratou sua filha. Pia chegou há 6 meses, vestida com roupas de grife e trazendo teorias da escola de negócios. 26 anos, sem experiência prática, mas com a confiança inabalável de quem nunca enfrentou consequências.
Seu pai a apresentou como nossa nova consultora de inovação estratégica. Ela iria acompanhar diferentes departamentos para aprender o negócio do zero, anunciou George orgulhosamente. Pia se formou em primeiro lugar na faculdade de administração e recusou ofertas de grandes concorrentes para se juntar à nossa empresa. Todos aplaudiram. Eu sorri educadamente e voltei ao meu trabalho. 2 dias depois, ela apareceu na porta do meu escritório, observando cada detalhe do meu espaço, como se estivesse catalogando informações. Papai diz que você é a melhor, disse ela, encostando-se no batente da porta. Ele acha que se eu quiser entender este negócio, devo aprender com você. Olhando para trás, deveria ter percebido como seus olhos catalogavam tudo no meu escritório. Arquivos de clientes, documentos de estratégia, meu caderno de reuniões, mas eu estava lisonjeada e ingênua. Fiquei feliz em ajudar, respondi. Durante semanas, ela me seguiu por toda parte. Reuniões com clientes, onde observava como eu adaptava apresentações para atender a preocupações específicas, até sessões de estratégia, nas quais eu explicava minha metodologia para antecipar problemas antes mesmo de serem expressos. Ela anotava tudo, fazia perguntas pertinentes e parecia genuinamente interessada. Você é incrível nisso, disse depois de me ver fechar um negócio complicado. Você sabia exatamente qual objeção o diretor financeiro levantaria antes mesmo dele falar. Como você faz isso? O orgulho me fez sorrir involuntariamente. Expliquei meu método em detalhes. Indicadores comportamentais, mudanças sutis na linguagem que revelavam preocupações ocultas e respostas personalizadas para cada tipo de personalidade. Nunca vi nada igual, disse ela, olhos arregalados, gesto que interpretei como admiração. Posso gravar nossa próxima sessão de estratégia? Só para meu próprio aprendizado, respondi. A primeira mudança aconteceu de forma discreta. Minha reunião semanal com George foi remarcada sem aviso. Quando perguntei à assistente, ela parecia desconfortável. Pia queria apresentar suas ideias primeiro ao pai. Explicou hesitante, alegando eficiência. 4 meses atrás, meu acesso ao banco de dados de clientes começou a ser restrito, alegadamente por atualizações do sistema. Quando voltou ao normal, percebi que vários dos meus clientes mais importantes haviam sido realocados para contas de equipe, coincidindo com a primeira intervenção direta de Pia. Certa manhã, encontrei um grupo reunido em volta de Pia na sala de conferências. Através do vidro, vi meus próprios slides projetados na tela. A mesma apresentação que criei para explicar minha metodologia, agora com o título alterado para a estrutura empresarial de Pia para a aceleração de decisões. Quando entrei, a conversa parou. Verônica! Exclamou George, radiante. Pia estava compartilhando sua abordagem inovadora para vendas corporativas. Absolutamente revolucionária. Essa é a minha apresentação. Falei baixinho. Esses são os meus slides. A sala mergulhou em um silêncio constrangedor. Bem, riu Pia suavemente. Grandes mentes pensam igual, eu acho. Mas essa estrutura vem da minha pesquisa na faculdade de administração, combinada com o que observei aqui. Olhei ao redor da sala, procurando alguém que percebesse a verdade. Todos examinavam atentamente seus blocos de notas. George, posso falar com você a sós? Perguntei. Estamos no meio de algo importante, respondeu ele, com o sorriso inabalável. Podemos conversar mais tarde. Mas esse tal mais tarde nunca aconteceu. Meus e-mails permaneceram sem resposta. Meus pedidos de reunião foram ignorados. Enquanto isso, Pia começou a se inserir nas minhas reuniões com clientes, não mais apenas como observadora, mas como participante ativa. Eu vou conduzir a apresentação da Anderson, disse certa manhã. Papai acha que é hora de eu gerenciar algumas contas importantes de forma independente. Assisti impotente à transferência gradual dos meus clientes para a carteira dela. 4 meses atrás, ao tentar expressar minhas preocupações ao RH, disseram que se tratava de uma realocação estratégica de recursos. Ao procurar outros executivos, recebi olhares de compaixão, mas nenhum apoio concreto. 3 meses atrás, na reunião trimestral,
Pia apresentou o sucesso com a conta da Archer, cliente que eu vinha cultivando há mais de um ano usando a mesma abordagem precisa que eu havia desenvolvido e compartilhado com ela em detalhes. Usando minha metodologia, identifiquei as preocupações que impediam a Archer de se comprometer anteriormente, explicou a equipe executiva. Ao abordar suas objeções implícitas sobre prazos de implementação, conseguimos fechar o negócio. A sala explodiu em aplausos enquanto eu permanecia sentada, em silêncio, com as mãos tremendo sob a mesa. Após a reunião, confrontei George diretamente. Essa era minha cliente. Falei, lutando para manter a voz firme. Essa era a minha metodologia. Você sabe disso. A expressão dele endureceu. Você está insinuando que minha filha mentiu? Estou apenas constatando um fato. Tudo o que ela apresentou hoje é trabalho seu. Estou constatando um fato. Estou constatando um fato, Verônica. Ele suspirou, adotando um tom repentinamente condescendente. Entendo que seja difícil ver jovens talentos ascendendo rapidamente, mas Pia trouxe energia e ideias novas que revitalizaram nossa abordagem. Ideias novas? Repeti incrédula. Ela apenas copiou toda a minha estrutura. Chega. A voz dele baixou perigosamente. Tenha muito cuidado ao fazer acusações que não pode comprovar. Muito cuidado mesmo. Deveria ter previsto o que viria a seguir. Metas impossíveis, reclamações de clientes que surgiam misteriosamente nos meus arquivos, avaliações de desempenho críticas recheadas de falhas fabricadas e, finalmente, a humilhação pública de ser escoltada para fora do prédio enquanto a empresa comemorava a ascensão de Pia a 100 milhões em vendas usando minha metodologia, meus clientes e os 5 anos de trabalho que dediquei. Como William, do conselho, havia alertado. Conforme combinado, esperei em um restaurante tranquilo no centro da cidade, ainda vestindo a roupa com que fui demitida e segurando minha pequena caixa com meus pertences pessoais. A porta se abriu e um homem imponente na casa dos 60 anos aproximou-se da mesa. Verônica, disse ele, estendendo a mão. Sou William. Obrigado por me receber com tão pouco aviso. Acomodei-me, observando seu rosto. De cabelos grisalhos e olhar penetrante, ele exalava a confiança tranquila de quem raramente precisava elevar a voz para ser ouvido. Receio não ter muito a comemorar, comentou, apontando para minha caixa ao lado da cadeira. William sinalizou para o garçom. Uísque escocês puro, pediu, antes de se voltar novamente para mim. E para você? O mesmo. Esperou que nossas bebidas chegassem antes de continuar. Serei direta. Há 3 horas, Gregory Archer me ligou pessoalmente. Ele está ameaçando retirar toda a conta deles, de 40 milhões. Quase me engasguei com o uísque. O que aconteceu? Sua substituição, William respondeu, tomando um gole cuidadoso. Aparentemente, Pia não conseguia responder perguntas básicas sobre a estratégia de implementação. Quando Gregory questionou certos pontos da abordagem de economia comportamental que o haviam convencido a assinar, ela gaguejou explicações vagas e desconexas. Uma pontada de satisfação percorreu meu corpo. Gregory tinha formação em economia e percebia imediatamente quando alguém estava blefando. Ele perguntou especificamente sobre você, disse William, relatando que Gregory mencionou que a estratégia tinha a sua marca registrada. Quando descobriu que você não estava mais na empresa, exigiu saber o motivo. William inclinou-se para a frente. Isso me levou a investigar mais a fundo. O restaurante fervilhava com conversas ao nosso redor, mas tudo que eu conseguia ouvir era meu coração acelerado. Passei a tarde revisando e-mails, arquivos de apresentações e anotações de reuniões. William continuou. Parece que houve uma atribuição incorreta de propriedade intelectual dentro da organização. Essa é uma forma educada de dizer. O conselho tem preocupações com as recentes decisões da administração, disse ele, escolhendo cuidadosamente as palavras. A liderança de George trouxe resultados, mas há um custo ético aparentemente significativo. Soltei uma risada amarga. Passei 5 anos construindo algo valioso apenas para ver outra pessoa levar o crédito da noite para o dia. O custo ético não chega nem perto de cobrir isso, comentei.
William assentiu pensativamente. Conte-me sobre sua metodologia, a verdadeira, não a versão que está sendo apresentada por outros. Durante a hora seguinte, expliquei como combinava princípios de economia comportamental com técnicas de vendas práticas. Meu objetivo era abordar preocupações não expressas dos clientes antes que se transformassem em objeções. Mostrei anotações no meu celular, detalhes da pesquisa e exemplos de aplicação em diferentes perfis de clientes. William ouviu atentamente, fazendo perguntas incisivas que revelavam sua própria perspicácia nos negócios. Impressionante, disse por fim, e totalmente coerente com o que Gregory Archer descreveu como motivo para fechar contrato conosco. Ele pousou o copo. O conselho está preparado para fazer uma proposta. Estou ouvindo. Uma nova divisão focada em estratégia empresarial. Autonomia completa, reportando-se diretamente ao conselho, não a George. O dobro do seu salário anterior, mais participação acionária. Encarei-o, assim como havia encarado meu antigo chefe. Estamos reestruturando o departamento dele. O papel dele será significativamente reduzido. E Pia... Um leve sorriso cruzou o rosto de William. Ela se reportará a você se considerarmos que suas contribuições são relevantes. A ironia era quase perfeita demais. Preciso disso por escrito antes de considerar retornar. Claro. E mais uma coisa, acrescentei. Quero explicar pessoalmente o novo acordo para ambos. William me observou por um instante. Isso pode ser resolvido. Ele estendeu a mão. Temos um acordo? Hesitei, lembrando da humilhação, do trabalho roubado, das expressões presunçosas dos seguranças enquanto me escoltavam para fora. Ainda não, respondi. Preciso do fim de semana para pensar. Darei minha resposta na segunda-feira de manhã. Caminhando para casa naquela noite, minha mente fervilhava de possibilidades. A oferta era melhor do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Vingança, restauração, uma reviravolta que me colocaria em posição de poder sobre aqueles que me prejudicaram. Mas algo parecia suspeito. Algo parecia fácil demais. Destranquei a porta do meu apartamento e encontrei minha colega de quarto, Teresa, sentada no sofá, cercada por embalagens de comida para a viagem. Imaginei que você precisaria de algo reconfortante, disse ela, mostrando uma caixa de macarrão instantâneo. Quer conversar sobre isso? Teresa e eu éramos amigas desde a faculdade. Agora jornalista, ela tinha uma habilidade incrível de entender pessoas e situações. Desabei ao lado dela, contando tudo. A demissão, o roubo do meu trabalho e a proposta surpreendente de William. Que conveniente, disse, com seu ceticismo de repórter evidente. O membro do conselho aparece no momento exato em que você é demitida com um plano de vingança perfeito. Acha que é bom demais para ser verdade? Ela deu de ombros. Pessoas poderosas raramente admitem um erro, a menos que queiram algo em troca. O que o conselho realmente espera de mim? Essa pergunta me atormentou durante todo o fim de semana. O que eles realmente queriam? Por que não demitir George e Pia discretamente e depois me procurar? Por que uma proposta tão drástica? Por que me envolver diretamente na reestruturação? No domingo à noite, liguei para alguns ex-colegas que ainda respondiam às minhas mensagens. O que descobri mudou completamente minha perspectiva. Na segunda-feira de manhã, cheguei ao escritório de William pontualmente às 9 horas. Seu assistente me recebeu imediatamente. Você já refletiu sobre nossa oferta? Perguntou, levantando-se da cadeira. Considerei, respondi, colocando minha bolsa no chão. Mas antes de aceitar, gostaria de esclarecer algo. Quando o conselho tomou conhecimento da situação com a conta Archer, a expressão de William permaneceu neutra. Como mencionei, Gregory me ligou na sexta-feira. Que interessante, eu disse, porque de acordo com a ata da reunião que obtive ontem, o conselho discutiu preocupações sobre a implementação da Archer há 3 semanas, e Gregory já havia levantado questões naquela época. Um breve lampejo de surpresa passou pelo rosto de William. Você tem estado bastante ocupada. Também fiquei sabendo que a empresa está sob investigação da SEC por irregularidades financeiras. Problemas que começaram há 6 meses,
justamente quando a filha de George ingressou na empresa. Os olhos de William se estreitaram levemente. Onde você ouviu isso? Isso importa? O relevante é que você não me procurou por uma revelação repentina sobre trabalho roubado. Você me procurou porque precisava de alguém que entendesse a conta Archer para salvar um contrato de 40 milhões prestes a ruir e, possivelmente, assumir a responsabilidade caso a investigação da SEC não corresse bem. A sala ficou em silêncio enquanto William ponderava. Finalmente ele suspirou. Você está parcialmente certa. A situação com a SEC é delicada e, sim, precisamos proteger a conta Archer imediatamente. Mas isso não altera nossa oferta, nem o fato de que meu trabalho foi indevidamente apropriado por terceiros. Então permita-me apresentar minhas condições, disse eu, endireitando a postura. Triplicar meu salário anterior, 20% de participação acionária, autonomia completa sobre minha divisão com orçamento garantido e acesso irrestrito a todos os registros financeiros dos meus clientes do último ano. As sobrancelhas de William se ergueram. Isso é bastante exigente. Sou valiosa, respondi, como você acabou de descobrir. Após um silêncio tenso, ele assentiu. Levarei isso ao conselho esta tarde. Mais uma coisa, acrescentei. Ainda quero explicar pessoalmente o novo acordo a George e Pia. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de William. Isso certamente pode ser providenciado. 3 dias depois, eu estava no elevador do meu antigo prédio de escritórios, desta vez com um crachá de visitante preso ao paletó. Meu coração acelerou enquanto os números subiam em direção ao andar da diretoria. As portas se abriram, revelando o corredor familiar. Vários funcionários interromperam suas conversas ao me ver, com expressões que misturavam choque e confusão. Verônica, minha ex-assistente, Mina, apressou-se até mim, com os olhos arregalados. O que você está fazendo aqui? Tenho uma reunião com George, respondi calmamente. E Pia, Mina, olhou nervosamente por cima do ombro. Ninguém me avisou. Eles estão na sala de conferências com alguns membros do conselho. Mas perfeito. É exatamente para lá que estou indo. Ao me aproximar da sala de conferências, pude ver George através do vidro, gesticulando enfaticamente para William e outros 2 membros do conselho. Pia sentou-se ao lado dele, a postura rígida de tensão. Respirei fundo e empurrei a porta. A conversa cessou imediatamente. O rosto de George empalideceu. A boca de Pia se abriu em espanto. O que ela está fazendo aqui? Perguntou George, virando-se para William. Eu a convidei, respondeu William com naturalidade. Por favor, Verônica, junte-se a nós. Sentei-me bem em frente a George e Pia, colocando meu novo contrato da empresa sobre a mesa. O que está acontecendo? Perguntou Pia, com a voz mais aguda do que o normal. William pigarreou. Estamos explicando a George e Pia a decisão do conselho sobre a reestruturação departamental. Seu timing é perfeito, Verônica, já que isso diz respeito diretamente a você. Os olhos de George alternavam entre William e eu. Tudo que ela lhe contou é um exagero grosseiro. Está ressentida por ter sido demitida por baixo desempenho. Uma perspectiva interessante, disse eu, especialmente considerando que minha divisão superou as metas em 32% no último trimestre. Os números podem ter sido manipulados. Pia interrompeu rapidamente. Meu pai e eu descobrimos problemas sérios na metodologia dela. Dei um sorriso discreto. Você se refere à minha metodologia de vendas, não é? Aquela que você apresentou como sendo sua? Aquela sobre a qual Gregory Archer perguntou especificamente durante a reunião de sexta-feira? O rosto de Pia ficou vermelho. Não sei do que você está falando. O conselho analisou a situação minuciosamente, interrompeu William, incluindo registros de e-mails, arquivos de apresentação e feedbacks de clientes. Chegamos a conclusões que exigem mudanças imediatas. George endireitou-se na cadeira. Como CEO, eu deveria ter sido consultado antes de qualquer decisão. Como CEO, você serve por indicação do conselho, disse um dos outros diretores. Um conselho profundamente preocupado com violações éticas e possíveis infrações às leis de valores mobiliários sob sua liderança.
George respirou fundo, seu rosto empalidecendo aos poucos, enquanto seus olhos buscavam apoio entre os colegas. Violações das leis de valores mobiliários? Isso é um absurdo. William deslizou uma pasta sobre a mesa. A SEC não pensa assim. Eles sinalizaram várias transações relacionadas à conta Archer e outras. Transações que, coincidentemente, começaram por volta do período em que sua filha entrou na empresa. A mão de Pia tremeu enquanto pegava seu copo de água. Observei que todas essas transações foram aprovadas pelos canais corretos por seu pai, disse William, virando-se para mim. Verônica, o conselho aprovou seus termos. Gostaria de explicar sua nova posição? Abri meu contrato e o deslizei para George e Pia. A partir de agora, liderarei uma nova divisão como vice-presidente executiva de estratégia global, reportando-me diretamente ao conselho. Terei autonomia total sobre as contas corporativas, incluindo a do Archer. O rosto de George se contorceu de raiva. Isso é ridículo. Vocês não podem... Podemos, e já fizemos isso. William interrompeu. A alternativa seria divulgar nossas descobertas à SEC imediatamente, o que provavelmente resultaria em acusações criminais. O rosto de Pia empalideceu por completo. Acusações criminais por quê? Fraude. Para começar, respondi calmamente. Além de roubo de propriedade intelectual, falsificação de registros da empresa e, potencialmente, fraude de valores mobiliários. Mas o conselho decidiu generosamente resolver isso internamente, contanto que certas condições sejam atendidas. Quais condições? Perguntou George, quase em um sussurro. Sorri. É isso que vim explicar. Vamos começar com a nova estrutura hierárquica? A sala ficou em silêncio, enquanto George e Pia me encaravam. O peso total da situação finalmente os atingiu. Naquele instante, lembrei-me de ser escoltada para fora pela segurança. A humilhação, o choque, a injustiça de tudo aquilo. Mas agora a situação havia se invertido completamente. Vamos começar com seus planos de melhoria de desempenho, disse, abrindo minha pasta. Temos muito a discutir. George cerrou os dentes enquanto analisava o plano diante dele. Isso é um absurdo. Eu construí esta empresa e criei a metodologia que a salvou, respondi calmamente. O conselho já reconhece isso. Os olhos de Pia alternavam entre o pai e eu, calculando seu próximo movimento. Reconheci aquele olhar. Eu o vi no dia em que ela começou a me seguir, catalogando silenciosamente tudo o que pudesse usar. Devemos discutir isso em particular? Disse ela, tocando o braço do pai. Com nossos advogados presentes, William inclinou-se à frente. Fiquem à vontade para consultar seus advogados. No entanto, isso exigiria que o conselho apresentasse nossas conclusões completas à SEC. Estamos oferecendo uma resolução interna por cortesia. A ameaça pairava no ar. O rosto de George empalideceu. O que exatamente vocês estão propondo? Perguntou com a voz incomumente contida. Abri meu tablet e o virei para eles. O conselho aprovou uma nova estrutura organizacional. George, você passará a ocupar um cargo de consultor não executivo com remuneração significativamente reduzida. Pia, você se juntará à equipe de vendas júnior, onde terá a oportunidade de aprender o negócio adequadamente sob supervisão. Isso não é aceitável, retrucou George, recuperando parte de sua confiança. Eu tenho um contrato. Um contrato que inclui cláusulas de conduta ética, interrompeu outro membro do conselho. Cláusulas que você violou repetidamente de acordo com nossa investigação, disse Pia, endireitando a coluna. Gerei mais de 100 milhões em vendas. Você não pode simplesmente me rebaixar por causa de acusações infundadas de uma funcionária insatisfeita. Dei um sorriso discreto. Essas vendas foram geradas usando minha metodologia, meus relacionamentos com os clientes e, em muitos casos, meu trabalho direto. Quer que eu mostre os metadados dos arquivos de apresentação que você alegou serem seus? As datas de criação originais e as informações sobre o autor são bastante esclarecedoras. Sua confiança vacilou de forma visível. Você tem até o final do dia para aceitar estes termos.
declarou William. Caso contrário, a diretoria tomará medidas mais formais. Enquanto eles se afastavam, permaneci sentada, observando as costas rígidas de George e o andar hesitante de Pia. Após 5 dias de desemprego e humilhação, a situação havia se invertido de maneira tão surreal que parecia quase impossível de acreditar. William se voltou para mim. Eles vão resistir. Estou contando com isso, respondi. Na manhã seguinte, cheguei cedo e encontrei meu novo escritório sendo preparado. Ironicamente, era o antigo espaço de George. A placa já havia sido trocada para Veronica Wade, vice-presidente executiva. Mina surgiu na porta, hesitante. A equipe está reunida na sala de conferências como você solicitou. Obrigada. Houve alguma novidade de George ou Pia? George esvaziou seu escritório ontem à noite. Pia não foi vista desde a reunião de ontem. Assenti, sem surpresa. Não vamos deixar todos esperando. Entrar na sala de conferências foi como adentrar uma realidade paralela. As mesmas pessoas que testemunharam minha humilhação dias atrás, agora se erguiam ao me ver. Suas expressões eram uma mistura de confusão, admiração e cansaço. Bom dia, comecei. Como devem ter ouvido, houve algumas mudanças organizacionais. Estarei liderando uma nova divisão focada em estratégia empresarial, reportando-me diretamente ao conselho. Murmúrios percorreram a sala. Sei que isso é repentino. Vocês têm perguntas. Querem saber o que aconteceu com George e Pia. Estão preocupados com suas próprias posições. Fiz uma pausa, olhando cada um nos olhos. Essas preocupações são legítimas. A sala silenciou. Durante a próxima semana, me reunirei individualmente com cada um de vocês para discutir seus papéis daqui para frente. O que mais valorizo é a integridade e a contribuição genuína. Aqueles que demonstrarem ambos prosperarão. Os que não demonstrarem, já deixei a implicação no ar. Assim que a reunião terminou, meu telefone vibrou com uma mensagem de William. George está exigindo uma reunião com todo o conselho. Alega ter provas de irregularidades financeiras envolvendo você. Meu coração disparou. Eu esperava resistência, mas não um contra-ataque tão direto. Que provas ele poderia ter fabricado da noite para o dia? 3 horas depois, estava sentada na sala de reuniões, de frente para George e seu advogado. Pia estava visivelmente ausente. Obrigado por atender a esta reunião de emergência, começou George, recuperando a compostura. A discussão de ontem me pegou de surpresa, mas desde então reuni informações relevantes que o conselho deve considerar. Ele deslizou pastas para cada membro do conselho. Estes documentos mostram que Verônica vinha sabotando sistematicamente as operações da empresa há meses, presumivelmente para se posicionar exatamente para esse tipo de tomada de controle. Mantive minha expressão neutra enquanto os membros do conselho examinavam os arquivos. Vocês notarão, continuou George, que os relatórios de reclamações de clientes começaram a surgir logo após Verônica ser informada de que compartilharia as contas com minha filha. O momento sugere uma invenção por retaliação. William franziu a testa. Essas reclamações são de seus registros, George. Os mesmos registros que você usou para justificar a demissão dela. Exatamente, sorriu George. Registros que agora acredito que ela manipulou. Nosso departamento de TI descobriu que as credenciais de acesso dela foram usadas para acessar esses arquivos em horários incomuns. Um frio percorreu meu estômago. Eu não havia acessado nenhum desses arquivos, o que significava que alguém utilizou minhas credenciais sem autorização. Alguém como Pia, ponderou George. Além disso, temos preocupações sobre o relacionamento da senhorita Wade com Gregory Archer. As comunicações entre eles sugerem uma ligação pessoal que poderia violar a política da empresa em relação a clientes. A situação se tornava perigosa. Gregory e eu mantínhamos uma relação estritamente profissional, mas qualquer insinuação em contrário poderia prejudicar a reputação de ambos. Onde está a Pia hoje? Perguntei, mudando deliberadamente de assunto. George hesitou. Ela está buscando outras oportunidades. Que interessante, respondi, abrindo minha própria pasta.
porque, de acordo com registros bancários, ela transferiu 2.400.000 para uma conta offshore ontem à tarde. Dinheiro que parece ter origem em fundos da empresa. A sala mergulhou em silêncio. William me olhou com atenção. Essa era uma informação que nem ele tinha visto ainda. Isso é um absurdo, exclamou George indignado. Esses documentos devem ser falsificados. Foram fornecidos pela Unidade de Crimes Financeiros esta manhã, respondi. Junto com registros de transferências semelhantes datando de 6 meses atrás, todas autorizadas com códigos de autenticação, George. Ele empalideceu. Eu nunca autorizei nenhuma dessas transferências. Talvez não intencionalmente, admiti. Mas o rastro de auditoria é claro. Suas credenciais foram usadas exatamente como você alegou que as minhas foram usadas para acessar os arquivos de denúncia. O advogado de George sussurrou algo urgente em seu ouvido. Há outra coisa que o conselho precisa saber, continuei, entregando outro documento a William. Esta manhã, Gregory Archer entrou em contato comigo a respeito de uma cláusula incomum em seu contrato. Uma cláusula que não corresponde ao que ele assinou originalmente. A versão alterada permitiria que a empresa reivindicasse sua propriedade intelectual sob certas condições. William examinou o documento, sua expressão tornando-se séria. Quando essa alteração foi feita? De acordo com os metadados, há 3 semanas, usando as credenciais de sistema de George. George balançou a cabeça, desesperado. Eu não fiz isso. A Pia deve ter feito... Ele parou abruptamente, percebendo seu erro. Deve ter feito o quê, George? Perguntei baixinho. Usou suas credenciais sem autorização, alterou contratos de clientes, transferiu fundos da empresa, assim como você me acusou de usar indevidamente o acesso ao sistema. A sala mergulhou num silêncio tenso enquanto a defesa de George desmoronava. Onde está Pia agora? Perguntou William. George fitou a mesa. Não sei. Ela não atende minhas ligações. Nas 2 semanas seguintes, a verdade surgiu com dolorosa clareza. Pia vinha desviando fundos sistematicamente, enquanto utilizava minha metodologia para inflar os números de vendas, criando a ilusão de sucesso absoluto. Quando me tornei um obstáculo, ela arquitetou minha remoção, sem imaginar que eu teria aliados no conselho. O que ela não previu foi minha documentação meticulosa do trabalho e minha parceria com Teresa, cujas habilidades de jornalismo investigativo ajudaram a rastrear o dinheiro em um único fim de semana. Quando as autoridades internacionais localizaram Pia em um resort nas Ilhas Cayman, a empresa já operava plenamente com medidas de contenção de danos. George foi formalmente destituído do cargo de CEO, e acusações criminais pendem sobre ele e sua filha. 1 mês após a humilhante escolta para fora do prédio, eu estava sentada em meu escritório revisando projeções trimestrais, quando Mina anunciou a chegada de um visitante. Gregory Archer está aqui para vê-la, disse ela. Gregory entrou com um largo sorriso. O cliente pródigo está de volta, brincou ele. Obrigado por sua paciência durante todo esse período, disse eu, gesticulando para que se sentasse. Foi uma transição caótica. Valeu a pena esperar, respondeu ele. Embora eu admita, nunca imaginei que haveria tanto drama ao levantar questões sobre a implementação. Sorri. Nem eu. O conselho fez a escolha certa, disse ele, analisando-me. Não apenas por razões éticas, mas também práticas. Ninguém mais compreendia a lógica da economia comportamental que fundamentava nosso acordo. Esse é o problema de roubar o trabalho de alguém, observei. Você pode pegar os slides, mas não o conhecimento. Após a saída de Gregory, fui até a janela, contemplando a cidade. Em 1 mês, passei de desempregada a chefe da divisão mais importante da empresa. George enfrentava acusações criminais. Pia estava sob custódia, aguardando extradição. Minha vingança não veio de destruí-los, veio simplesmente de deixar a verdade emergir, enquanto me posicionava para ter sucesso onde eles haviam falhado. Naquela noite, enquanto me preparava para sair, William apareceu à minha porta. A reunião do conselho foi bem-sucedida, disse ele. As projeções da sua divisão impressionaram a todos. Que bom,
Ele hesitou. Há mais uma coisa. O conselho está considerando candidatos para o cargo de CEO permanente. Seu nome está no topo da lista. Olhei para cima, surpresa. Voltei há apenas um mês. Um mês em que você estabilizou nossas maiores contas, reconstruiu o moral da equipe e implementou processos transparentes que impressionaram os auditores. Ele sorriu. Nada mal para alguém que foi escoltada para fora pela segurança há 5 semanas. Enquanto William saía, recostei-me na cadeira, deixando a notícia se assentar. CEO, o cargo que George guardava com tanto zelo. O cargo de onde ele orquestrou minha humilhação. Meu celular vibrou com uma mensagem de Teresa. Jantar para comemorar seu primeiro mês. Sorri enquanto digitava minha resposta. Sim, e talvez eu tenha uma notícia bombástica para compartilhar. Guardando o celular no bolso, dei uma última olhada no que fora o escritório de George, onde ele se sentava com ar de superioridade, dizendo que sua filha era o futuro da empresa. Ele estava certo em uma coisa. A companhia realmente tinha um futuro extraordinário pela frente. Simplesmente não incluiria nenhum dos dois. A história de Verônica nos lembra que competência e dedicação nem sempre garantem reconhecimento imediato. Em um ambiente corporativo, arrogância e conexões pessoais podem sobrepor talento, criando injustiça e desvalorização do trabalho alheio. No entanto, a paciência estratégica, documentação meticulosa e alianças inteligentes permitem reverter situações adversas. A narrativa expõe que o poder não reside apenas na posição hierárquica, mas na capacidade de antecipar movimentos, entender padrões de comportamento e agir com precisão calculada. Verônica não buscou vingança irracional. Ela usou inteligência e ética para restabelecer justiça, mostrando que liderança real combina estratégia, disciplina e visão de longo prazo. O maior aprendizado desta história é que integridade, preparo e visão estratégica são armas poderosas contra injustiças estruturais. Mesmo quando outras pessoas tentam usurpar seu trabalho ou subverter seu sucesso, documentar, observar e planejar ações assertivas pode transformar humilhação em oportunidade. Reconhecimento genuíno não depende apenas de méritos imediatos, mas da capacidade de demonstrar valor de forma objetiva e de construir influência de maneira inteligente. Aprender a se posicionar, proteger sua propriedade intelectual e criar alianças estratégicas pode ser decisivo para recuperar e ampliar seu poder dentro de qualquer organização. O controle da narrativa própria é o que diferencia quem prospera de quem apenas sobrevive. Agora me diz, na sua opinião, quem é mais perigoso em uma organização? Alguém subestimado ou alguém superestimado? E, quando alguém toma crédito pelo seu trabalho, você reage com imediata confrontação ou planeja uma estratégia silenciosa? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder mais histórias estratégicas e corporativas de superação e inteligência.